Então vamos para a prática agora de banho no leito. Separado todos aqueles materiais que nós falamos, luva de procedimento, as bacias, os jarros, já pego a água. De onde eu vou pegar essa água? Se eu tô lá no leito do paciente, esse quarto vai ter um banheiro. Eu posso pegar essa água lá do chuveiro. Uma água que seja morna, em temperatura agradável, que não seja muito quente nem muito fria, tá? Separo também já os produtos de higiene pessoal desse paciente, shampoo, se caso eu for lavar esse couro cabeludo, os produtos de higiene oral, né, escova, pasta de dente. Vamos supor que não, esse paciente ele é dentadura, né, a prótese dentária. A gente retira, faz a higienização por ele, ou se ele conseguir, muito melhor. Sempre o banho de leito, a gente vai tentar com que esse paciente se sinta também capaz. Então a gente sempre vai estimular esse paciente a estar fazendo as coisas por ele mesmo, porque senão cada vez a gente acaba ficando mais limitado. Então a gente sempre estimula, tá bom? Separei os produtos de higiene pessoal, vocês podem estar vendo, eu vou trazer até um pouco mais para perto para vocês verem. Aqui eu peguei uma cadeira e coloquei aqui todas as coisas que eu vou estar utilizando em questão de roupa de cama, aqui no encosto da cadeira. E vocês podem fazer exatamente isso na instituição e até mesmo ensinar os familiares que vão estar cuidando desse paciente que a gente coloca nesse encosto da cadeira. E a gente coloca por ordem do que a gente vai utilizar. Então, o que a gente vai utilizar primeiro, vem primeiro. E por último, lá vai ser o lençol, o último utensílio que a gente vai estar utilizando e vocês vão entender a dinâmica conforme ela for acontecendo. Então, do mesmo jeito, chego no leito desse paciente, me apresento. Ai, prof, mas ele não é uma pessoa, né? Ele não está consciente. A gente sabe, tem muitos estudos que mostram, né, que a pessoa, mesmo ela não estando consciente, não conseguindo verbalizar nada com a gente, mas que ela tá ali entendendo, escutando, registrando. Então sempre entrem no quarto, se apresente, falem o que vocês vão estar realizando, tá, para esse paciente, independente se vocês têm ou não verbalização do paciente para com vocês, tá bom? Então, separei todo o meu material, vou iniciar de fato, então, a prática. Então, vamos dar início. Me apresentei já para esse paciente, avisei, né, o que eu vou estar realizando e com acompanhante também, lembrando, não retirem esse acompanhante de perto desse seu familiar, né? A gente sempre vai dar preferência para iniciar a higienização céfalo-caudal, que a gente fala. Então, sempre iniciando também da cabeça, depois tórax e braços, depois pernas e pés e por último a genitália. Lembra lá do módulo de feridas e curativos que a gente falou sempre do menos contaminado para o mais contaminado? Vai ser exatamente a mesma linha de raciocínio aqui. É só a gente pensar como que a gente realiza na gente em casa. A gente faz como? A gente primeiro faz a higienização do nosso rosto, né? E por último, sempre a gente deixa a nossa genitália. O banho de leito, ele se assemelha muito sobre isso. Eu tinha falado para vocês que eu iria ensinar vocês, porque depende de protocolo, de instituição, depende da realidade também de cada instituição. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Às vezes a gente tem compressas como essas daqui. Isso daqui é uma compressa cirúrgica, então ela é dobrável e ela é colocada dentro de um papel TNT e ela é esterilizada lá para ser utilizada em centro cirúrgico. Porém, quando ela começa a ficar assim, ó, da maneira que tá essa, desgastada, cheia de fiapos desse jeito, os profissionais que realizam esse procedimento cirúrgico já não mais utilizam ela, pelo risco de se soltar algum fiapo desse e parar nessa cavidade de onde está sendo operada e isso iniciar um processo infeccioso. Então isso daqui
vem depois para a equipe de enfermagem para estar sendo utilizado como ponte de acesso, de assistência a esse meu paciente. Então, como que eu faço? Eu posso fazer essa luva que a gente fala de compressa com a própria compressa. Se for uma compressa que tiver muito desgastada, que ela tiver muito áspera, a gente pode montar uma esponja. E deixa eu mostrar para vocês como que a gente faz. Sabe a touquinha que a gente coloca lá na nossa cabeça? A gente abre uma e a gente pode pegar 2 compressas dessa daqui. Pego 2 compressas, faço como se fosse uma bolinha, ó, nela. Feita a bolinha, eu coloco lá dentro da minha touquinha. E aí, uma parte dela, eu viro ela assim, ó, e recubro de novo. Ó, virou uma esponjinha que aí para eu higienizar o meu paciente. A gente se adapta a tudo que a gente tem no hospital quando a gente não tem uma esponja de verdade. Então a gente pode fazer desse jeito ou eu posso fazer diretamente com a compressa na pele do paciente. Lembrando só que se essa compressa for muito áspera, tomar cuidado para a gente não lesionar. Porque se já é um paciente acamado, a gente já tem um risco aumentado de ele formar lesão por pressão, aí entra naquelas feridas, que aí entra na difícil cicatrização. Então, tudo que der pra gente poder prevenir, como diz o ditado, antes prevenir do que remediar. Então, bora lá. Eu vou fazer aqui a esponjinha, tá? Então, ó, voltando, coloco tudo dentro, dou uma giradinha e recubro de novo, ó, tá? Então, feito isso, vou chegar lá, lembrando do biombo, eu já vou mostrar para vocês. Fazendo isso, eu vou descobrir todo o meu paciente? Não, por quê? Esse paciente, como ele está acamado, ele pode sentir frio. Então, também para preservar essa privacidade dele, o que a gente for fazendo, aí a gente vai realizando, vai despindo esse paciente, para também manter a privacidade, para manter temperatura, tá? Então, a gente vai por partes, tá bom? Primeira parte que a gente faz é a parte da cabeça, da higienização de rosto e couro cabeludo, tá? Depois de feita a higienização de couro cabeludo, de rosto e da higiene oral, a gente vai passar agora para a parte de tórax, né, do peito desse paciente e mãos e braços. Então, eu preciso despir esse paciente até lá ao final? Não. Lembrando que todo procedimento que for realizar, sempre calçado a luva, tá? Então, vamos lá calçar a nossa luva. Feito isso, vou despir esse paciente até somente colocar esse tórax dele em exposição. Ele tá de camisola, então a gente retira a camisola dele. Retira uma parte e retira a outra. Esse é um procedimento que geralmente nós fazemos em dupla, até mesmo por conta da otimização do tempo, porque enquanto eu estou realizando essa parte deste lado desse paciente, que no meu caso aqui é o lado direito, tem um outro profissional me auxiliando e fazendo do lado esquerdo. Então a gente vai até mais rápido nessa higienização, tá bom? Mas aqui eu tô fazendo sozinha, a fim de demonstração, mas vocês estão imaginando que tem uma outra pessoa aqui desse outro lado e que ela tá fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo, tá? Lembra que a gente falou que a gente utiliza 2 bacias? Uma bacia a gente pega, na verdade, as 2 águas, né? A água lá do chuveiro em temperatura agradável, que eu vou deixar elas aqui por conta do espaço e demonstração para vocês. Mas vocês imaginem que elas estão em cima de uma mesa aqui do meu lado, tá bom? E aí a gente vai... essas 2 bacias estando com água morna em temperatura agradável. Eu vou ter que fazer 2 esponjinhas dessa daqui ou 2 compressas diretamente, tá bom? Por que 2?
Porque uma a gente passa o sabão e a outra a gente faz o enxágue. Então, eu vou lá em uma das bacias, molho bastante essa minha esponjinha aqui, passo sabonete nela, que pode ser sabonete líquido, pode ser em barra, né? Passo aqui e vou iniciar. Primeiro, como que é a técnica? A gente, quando vai fazer uma drenagem, por exemplo, e a gente tá com retenção de líquido, a gente não faz dos pés para depois perna? Aqui também é a mesma coisa, a fim de promover circulação. Então, qual que é o primeiro? Mão para os braços e por último o tórax, tá? Porque aqui a gente tá pensando que tudo tá igualmente contaminado, tá? Mas é por fim de circulação. A gente não estava falando lá que o que promove, né, circulação para melhor conforto, bem-estar desse paciente? Então, primeiro mão, depois braços e por último tórax. Assim fica bem gravado na cabeça de vocês. Tá aqui molhado, tá com sabonete, vou higienizando e vou fazendo movimentos circulares, ó. E aí vou passar entre os dedos também, higienizem bastante a mão, porque mesmo que é um paciente acamado, ele movimenta às vezes a mão. Às vezes ele pode colocar a mão na fralda dele e tá contendo as fezes, a diurese dele. Então lavem bastante a mão, higienizem bastante. Depois eu vou erguer aqui para vocês verem. Aí a gente vai para os braços e vai fazendo movimentos circulares, ó, para ir ativando essa circulação, tá? Fiz na parte de cima do braço, faço na parte de baixo do braço. Higieniza também bem a axila. Feito isso, ó, como eu falei para vocês, eu tô fazendo desse lado e nós estamos imaginando que tem um profissional à minha frente realizando o mesmo que eu. Então, se a gente já fez no braço, a gente vai fazer o quê? A próxima? Vai fazer enxágue. E aí, às vezes vocês podem pensar assim, nossa, mas esse banho não tá muito seco? Mas de fato, o banho de leito, na verdade, ele é mais para tirar sujidades e promover um conforto e bem-estar. Não é aquele banho, né? Às vezes vocês podem até escutar pessoas falando assim, parece um banho de gato. E de fato, não dá para molhar o paciente, tá? Feito isso de passar o sabão, vou lá na minha outra bacia, porque uma bacia vai estar com sabão, a outra não. Molho a minha compressa para encher ela de água e venho tirando aquele sabão que eu coloquei. Lembrando bem de entre os dedos, tá? Faço isso lá no meu braço e por último a axila. Enxaguei. Qual que é o próximo ponto? Secar. A minha toalha tá aqui, ó, por isso que ela vem primeiro. Faço isso de secar. Secar eu vou fazendo com bem tranquilidade, porque dependendo da pele, se a gente raspar e dependendo da toalha, a gente machuca também essa pele. Então vão fazendo como se fosse umas apertadinhas, ou se a toalha for bem macia, pode até dar uma leve friccionada, mas tomem muito cuidado. Sequei, seco a axila. Coloco esse paciente, esse braço estável. Devolvo a minha toalha aqui. Depois a gente vai passar para tórax. Primeiro sabão, sempre movimentos circulares para a gente estar ativando a nossa circulação. Fiz isso enquanto a gente está pensando que está em 2 profissionais, enquanto eu estou passando sabão, esse profissional que está na minha frente pode ir enxaguando. Aí vai otimizando o nosso tempo. Então, eu tô fazendo aqui, vem o próximo, ó, já vai enxaguando e já vem e seca, tá? Feito isso, o que a gente já pode fazer aqui? A gente já pode colocar a nossa camisola. Por quê? Porque aí já deixa esse paciente quentinho, né? Já coloco. Coloquei a camisola,
Aí, esse lençol aqui, teoricamente, ele tá sujo. Vai tá sujo do paciente, a não ser que esteja com sujidade visível, a gente tira ele. Mas se não, a gente recobre esse tórax e vai para a parte das pernas agora. Agora vai ser ao contrário, a gente traz esse lençol até o meio aqui. Do mesmo jeito aqui. Esse daqui é o curativo que a gente acabou de fazer. Então, eu posso molhar esse curativo? Não. Mesmo porque já como a gente falou, é um banho que não é tão molhado, mas tomar muito cuidado para não molhar esse curativo, porque excesso de umidade também não é bom para cicatrização. Então, de novo, o mesmo jeito que a gente fez lá nos nossos braços, a gente vai fazer nas nossas pernas. Começando pelo pé, indo em direção até a genitália e para na genitália, não faz, tá? Então vai fazer bem a higienização entre os dedos, lá na planta do pé, no calcanhar e vem passando por toda essa perna, movimentos circulares para ativar essa circulação. Levanta essa perna, movimentos circulares até lá, ativando a circulação. Feito isso, qual é o próximo passo? Enxágue. Vou lá na minha bacia, molho essa minha compressa e vou tirar todo aquele sabão depositado. Retiro de cima, retiro de baixo, vejo bem se entre os dedos foi retirado e depois pego a toalha e seco. Tem um profissional à minha frente. Esse profissional à minha frente, enquanto eu estou fazendo um lado, ele está fazendo o outro. Muito bem. Feito isso, vou para a genitália? Não. A genitália, lembra? É a última. E o que está faltando? A parte dorsal desse paciente, tá bom? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai, devolve esse lençol, a gente tem técnica. Eu vou tirar até o lençol da frente para que vocês possam ver melhor. Lembra do que a gente falou lá do hamper ou do saco de lixo? Eu vou pegar essa camisola que foi utilizada e eu vou colocar lá no chão. Eu vou colocar outro dentro do saco plástico ou dentro do hamper, tá? Coloquei lá dentro, eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente faz para mobilizar um paciente. E um paciente acamado, a gente tem que ter o jeito também que mobiliza, porque se a gente mobilizar de qualquer jeito, a gente às vezes até desloca uma articulação. Então, a gente também tem jeito, tudo tem técnica, tá? Como que a gente vai fazer? Se for um paciente que consegue ajudar a gente em alguma coisa, a gente pede a colaboração, se não, a gente faz por ele. E a gente tá imaginando que o nosso boneco aqui não consegue fazer nada, tá? Ele é totalmente incapaz, totalmente dependente. Então, como que a gente vai fazer? Pensando que ele vai ser virado para o meu lado e o profissional que está na frente que vai realizar, tá bom? A gente vai, dobra essa perna com todo cuidado, vai encostar o máximo possível esse calcanhar bem próximo aqui do bumbum do paciente. Dobrei isso daqui, ó. O que que eu vou fazer? O meu cotovelo, ele vem aqui, ó, no joelho e eu vou pegar aqui na bacia, na articulação desse paciente. Posso dobrar esse braço do boneco aqui, não vai ficar, né, tão bem, mas seria por cima, assim, né, ó, por cima. Coloco em cima desse paciente e eu vou pegar aqui, ó, na escápula, nas costas desse paciente. Então, ó, cotovelo aqui no joelho do paciente, mão no quadril. A outra mão aqui, ó, lá nas costas desse paciente. E ó, viro, lateralizo. Se a gente, imagine, eu vou fazer o errado para vocês verem. Imagina que o paciente tá lá assim. Imagina se eu faço assim, ó, e pego assim o paciente. Olha aqui a articulação. Se a gente pega de qualquer jeito, a gente pode deslocar essa articulação a ponto de o paciente até precisar de um procedimento cirúrgico depois. Então, não. É o cotovelo aqui e a mão lá no nosso quadril. E aí a mão aqui atrás, exatamente aqui, ó. E a gente, ó, fica até mais fácil de lateralizar. Lateralizado, esse profissional que sou eu que tô aqui desse lado, mantém segurando.
E o outro profissional que está na minha frente vai fazer o seguinte, vai abrir essa fralda e essa fralda, ela tem um colante. A gente não deixa ela assim solta, tá? A gente, ó, cola ela na fralda. Por quê? Se a gente deixar ela solta, essa soltura dela assim pode colar na pele do paciente, ó. E colando nessa pele, se for uma pele fina, frágil, o que vai acontecer? Abrir lesão. Então sempre dobra ela, cola ela na fralda, tá? E abre essa fralda aqui. Só que não tira ainda, tá bom? E aí a gente vem para a parte da higienização das costas. Aqui a parte de trás da perna a gente já fez, lembra que a gente ergueu a perna e fez? Então aqui o que tá faltando é só o dorso e o bumbum aqui do paciente. Então como que vai ser aqui? Vamos pegar a pessoa que tá lá na frente, na verdade, né? Mas eu tô fazendo aqui para não ficar na frente da câmera também para vocês. Vem com a nossa esponjinha, água e sabão, higieniza, movimentos circulares, tudo. E aí vem, enxágua, retira todo esse sabão e seca, certo? Aproveitando que o paciente já está lateralizado, o que a gente vai fazer? Pegar um creme, que pode ser aquele AGE que a gente falou até, ou um creme de preferência que a família possa ter trazido. Coloca um pouquinho na mão, esse profissional que está aqui à minha frente, tá? Coloca um pouquinho na mão, esfrega ali na luva e passa em todas as costas desse paciente, fazendo movimentos circulares, só não pegando proeminência óssea, que seria essa bacia aqui, né? Esse ossinho da bacia. Se for um paciente muito emagrecido, a ponto de mostrar até a escápula aqui, que é esse osso aqui das nossas costas, não faz nele. Mas se não, ó, passa por todo essas costas desse paciente, faz toda essa higienização, assim, nossa, o paciente fica depois todo confortável. E aí a gente iria para a genitália, que é o último ponto, porque a gente já higienizou tudo, certo? O que a gente já pode fazer aqui? Já pode, depende se for mulher ou se for homem. Se for homem, acaba sendo mais fácil a gente fazer a higienização do que mulher. Mas eu vou ensinar porque o boneco nosso aqui é homem, tá? Mas eu vou demonstrar então nele. A gente já vai retirar essa roupa de cama aqui, porque a gente não vai deixar esse paciente nesse mesmo lençol. Porque se a gente deixar ele nesse mesmo lençol, provavelmente ele vai estar molhado, porque por mais que seja um banho seco, não é tão seco assim, né? Então aí a gente já vai retirar. Como que a gente retira? Eu vou fazer ao contrário para vocês poderem ver, tá? Se esse paciente já tiver feito a higiene íntima antes, eu só troco a fralda e não preciso fazer essa higiene íntima, tá? Se ele tiver feito, senão eu preciso fazer. Como que vai ser feito? Imaginem que eu tô desse lado, tá? Então vai fazer isso daqui, ó. Puxar todo esse lençol. E colocar lá por debaixo desse paciente, ó. Lembra do que a gente falou de limpeza concorrente, que é aquela limpeza diária da unidade de internação? A gente vai fazer a higienização em toda essa cama. As camas hospitalares são dessa maneira que vocês estão vendo, ó. Que ela é um plástico que é impermeável. Aqui, ó, tá representando até uma sujeirinha que pode ser do paciente se alimentar. Então a gente vai pegar essa sujeirinha e colocar lá no nosso saco plástico, tá? E aí, feita essa higienização daqui, que ela pode ser feita com uma compressa igual a essa e álcool a 70%, ou dependendo, né, do protocolo institucional, pode ser feita com clorexidina, com Incidim, tem vários tipos de produtos químicos para se fazer essa higienização. Feito isso, vem o lençol aqui por cima. E eu vou demonstrar para vocês como que a gente faz desse outro lado. Então, ó, eu vim aqui do outro lado imaginando que tem um profissional lá daquele lado, porque senão o paciente, né, cai no chão. E a gente não pode derrubar esse paciente no chão.
O lençol hospitalar, ele vem dobrado desta maneira, tá? Então, como que a gente vai fazer? Uma coisa que eu sempre falo nessa aula. A gente vai abrir que nem o lençol de casa. Vou pegar uma toalha aqui só para representar para vocês. A gente vai fazer isso daqui, ó, para abrir esse lençol e colocar? Não, a gente sempre tem que tentar minimizar esse barulho, sabe? Essa quantidade, porque senão a gente pode levar sujidade para um lado para outro. Então a gente vai abrindo, ó, a gente coloca bem no centro, ele vai vir as pontas, a gente vai abrindo. Essa ponta para lá e essa ponta para lá. Feito isso, lembra que eu falei para vocês? Lembra que eu falei para vocês que não é pra gente ficar movimentando esse lençol? E aí a gente introduz, a gente empurra esse lençol com essa fralda o máximo que a gente consegue, assim. Faz já uma higienização aqui no bumbum desse paciente, no glúteo dele. E aí a hora que a gente abriu na vertical, assim, a gente só vai abrir, ó. A gente vai colocando e vai abrindo assim, ó, soltando esse lençol. E esse outro aqui a gente vai empurrar por debaixo desse outro lençol que tá sujo aqui. O mínimo de contato possível de lençol limpo com lençol sujo, mas nem sempre dá certo, tá? Abrir ele assim, retorno esse paciente, só que antes de retornar, ele precisa colocar a fralda aqui também. Então, a gente vai colocar a fralda. A gente abre. E como que a gente coloca? Por debaixo dessa fralda suja aqui, a gente empurra o máximo que a gente conseguir e a gente mede assim, ó. Tá vendo? Ó, tá bem certinho no glúteo desse paciente. Então, a gente mede para ver se vai ficar certinho, ok. Coloquei isso daqui, porque a hora que eu virar esse paciente, vai vir bem aqui esse glúteo dele. Só que uma coisa que vocês viram que a hora que a gente arrumou, tava desarrumando, na verdade, essa cama, dando os cuidados, como que eu movimento esse paciente? Lembra que eu falei lá na aula? A gente tem algo que a gente chama de traçado, que nada mais é do que um lençol móvel. Então é um lençol normal, que a gente vai dobrar ele ao meio, e que a gente vai colocar ele por debaixo. Então ele vai ficar bem assim, só para vocês entenderem, porque é nele que eu vou pegar para movimentar esse paciente. Então ele vai por onde? Por debaixo dessa fralda, tá? Coloco ele como? Uma ponta, aonde ele tiver a marca do centro assim, ó, da dobradura do lençol, é aonde vai ficar bem lá no centro, tá? Bem lá no centro, no meio dessa cama. Então, a gente vai colocar assim. Coloco, vejo se a fralda tá certinho. Hora de lateralizar, voltar esse paciente para cá. Como que a gente vai retornar? A gente volta. Posso pegar nas articulações? Não, que na verdade, quem estiver do outro lado, eu vou até do outro lado para demonstrar para vocês. Então, vim aqui para esse lado para demonstrar para vocês, coloquei tudo lá por debaixo, vou voltar esse paciente. Pegando, tentando evitar de pegar por articulações, lembra? Retorno esse paciente e aí o mesmo processo a gente vai fazer. Quem está do outro lado vai dobrar essa perna, vai pegar o cotovelo aqui no joelho, na articulação e atrás das costas e virar esse paciente para o outro lado. Lateralizei ele, então eu vou retirar agora, ó, aquele lençol que estava por cima, vou colocar ele lá no meu hamper. O lençol que estava lá por baixo, vou retirar e colocar ele lá no meu hamper. Aquela fralda, lembra que a gente já tinha empurrado ela? Retirei essa fralda, vou fazer aqui por cima, mas vocês imaginem que está em contato com o leito. Já enrolo ela assim, ó, imaginando que ela tá com sujidade aqui dentro. E já aproveito essa parte adesiva para fazer, ó, um rolinho dela, tá? Para depois jogar lá no lixo, tá? E aí eu vou puxar tudo isso que a gente tinha feito lá,
eu vou agora tirar esse lençol, desenrolar esse lençol, ó. Desenrolei, pego o traçado, puxo, ajeito essa fralda e retorno esse paciente até o meio. E aí a gente vai finalizar com a parte da frente da higienização. Lembra como que a gente retorna esse paciente? Calmo, devagar. Feito isso, posso pegar até um lençol, né? Que é o lençol que vai por cima desse paciente e cobrir, por exemplo, já ele, essa parte de cima. Já cubro essa parte de cima dele. E só coloco a genitália exposta. Feita essa parte, a gente tem um utensílio que a gente chama de comadre. É parecido com um pinico. Essa parte aqui, ó, que tá recoberta, é ela que vai lá debaixo do bumbum desse paciente. Então a gente dobra essas pernas, auxilia esse paciente a colocar por debaixo do bumbum. Então a gente pode, o outro profissional aqui na frente, a gente levantar esse bumbum e colocar lá por debaixo, tá? Coloquei por debaixo, vou fazer essa genitália, essa higienização. Eu vou retirar aqui para poder demonstrar para vocês. O homem, a gente precisa tracionar essa pele, que a gente chama de prepúcio. A gente traciona, puxa, faz a higienização bastante, porque aqui, ó, bem na cabeça do pênis, pode juntar muita sujidade. Então faz toda a higienização, enxágua e seca. E aí a gente retira essa comadre e fecha a fralda. E aí agora a gente só fecha a fralda. Então a gente pode abrir um pouco essa perna desse paciente e posicionar essa fralda sem apertar muito. Pega esse lado aqui, ó, do adesivo, cola. Pega esse outro lado do adesivo, cola. Vou fazer desse lado para vocês verem. Coloca essa parte lá por debaixo, pega essa parte de adesivo e cola. Pega essa parte de adesivo e cola. Arruma toda essa camisola desse paciente, posiciona ele reto e aí a gente colocaria o lençol em cima. Certo? Bom, vocês podem me perguntar o seguinte, mas e esse lençol solto, prof? A gente não pode ficar, tem que ser um lençol bem esticadinho, porque se esse lençol tiver com alguma dobradura em contato com a pele, pode abrir alguma lesão. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz. Algumas teorias vocês podem achar como um envelopinho, dobradura, é uma técnica que a gente faz. Porém, na nossa realidade, a gente utiliza muitas instituições de dar um nó. Então, puxa esse colchão e vai lá e dá um nó. É errado? Não, mas o que a gente tem na literatura seria fazer essa técnica que eu vou demonstrar para vocês. Mas a gente vê muitos hospitais utilizando, porque aí faz com que o lençol fique bem esticadinho. Porque a gente não está falando que movimenta esse paciente. Aproveitando, vou demonstrar para vocês, ó. A gente não colocou aqui, ó, o traçado? Um profissional ia lá daquele lado e o outro aqui, ó. E é através dele que a gente movimenta esse paciente para cima e para baixo. Para que a gente não fique pegando nele, porque às vezes só o pegar nesse paciente abre lesão. Então, é através do traçado desse lençol móvel que a gente colocaria esse paciente para cima e para baixo, tá bom? E agora eu vou demonstrar para vocês como que a gente faz a dobradura, então, de todas as pontas, das 4 pontas do lençol. Então, vou ensinar vocês como que a gente faz. O lençol, ele tá lá todo solto. Eu coloco por dentro primeiro essa parte daqui de cima,
Puxo essa ponta, ó, ela vai ficar assim. E a gente coloca lá por dentro, debaixo lá do meu colchão. Solto, ela vai ficar uma dobradura, ó. E aí coloco o restante por debaixo. Fica exatamente um envelopinho. Vamos de novo? Passa lá por debaixo, puxa uma ponta, esse que sobra, introduzo lá debaixo desse colchão, solto, ficou a dobradura, ó, e passo esse lá por debaixo. Faço desse jeito nas 4 pontas que a gente tem.